Vamos lá, pessoal, explicar para vocês qual é o maior risco da cirurgia do neurinoma. Vamos lá, o neurinoma é um tumor do nervo, um nervo relacionado com a audição, ao equilíbrio, que é nessa região aqui. Então, um dos principais riscos que eu falo para todo paciente que tem um neurinoma que precisa operar são as alterações dos nervos. Porque o neurinoma é um tumor que, na maioria das vezes, é um tumor benigno que cresce lento. Então, você tem a anatomia normal que ela começa a ser alterada porque aquele tumor crescendo lentamente, ele vai mudando os nervos e os vasos dos locais que eles estão habituais. Então, na hora que a gente vai fazer a cirurgia, não fica tão bonitinho o nervo como a gente sabe onde ele está. Né? Então, a gente não consegue ver bem onde está aquele nervo, onde está aquele vaso, e a gente, na manipulação, tem sempre um risco. Ah, Júlio, mas não tem monitorização? Sim, eu tenho um vídeo aqui falando. A monitorização intraoperatória ajuda a gente a evitar lesão no nervo. Mas claramente a gente sabe que essa mudança da anatomia faz com que o nervo esteja em locais diferentes. E mesmo com toda a monitorização, aumenta o risco de você ter uma lesão, em especial no nervo facial, que é o nervo da face. Ele pode, por esse crescimento do tumor, ter posições completamente diferentes. E o nervo, por mais que a gente vá devagar, por mais que tenha monitorização, ele pode estar ali em locais atípicos e na hora da cirurgia você pode causar dano a ele. Tanto que eu aviso para a maioria dos meus pacientes, quando descobre neurinoma, quando eu vou operar, que há uma chance significativa dele sair da neurocirurgia, a depender, claro, do tamanho do tumor, da localização, uma série de fatores, com alteração do nervo facial. Esse é o primeiro aspecto. Segundo risco importante na cirurgia do neurinoma, né, são as fístulas. Fístula seria o quê? Uma saída do líquido do local da cirurgia. Por que isso acontece, Júlio? Porque o neurinoma é um tumor que, de um modo geral, está ali no ângulo ponto cerebelar, fossa posterior, e é um local que a pressão é naturalmente pouco maior, e aí quando você faz uma cirurgia nesse local, mesmo usando cola, usando substituto, tudo isso, a pressão ali é um pouco maior, e essa pressão um pouco maior pode levar que o líquido que está ali dentro, que você fechou para ele não sair, comece a vazar. E é sempre chato quando acontece fístula, não é a maioria, é uma minoria do caso, né? Ali da ordem de 1, 2%, mas quando acontece isso é chato, porque você tem às vezes um vazamento, tem que botar às vezes uma derivação para reduzir a pressão aqui dentro, né? Muitas vezes bota a derivação lombar, né? Para justamente esse líquido reduzir um pouquinho, não vazar. Então são um monte de situações que levam a gente a ficar preocupado, a depender do tamanho do tumor, da idade do paciente também outro aspecto, porque a meninge, né? A condição clínica dele influencia também no seu resultado cirúrgico. Então é outro aspecto muito relevante para aumentar o risco da cirurgia do neurinoma, a idade do paciente. Junto com a idade, são as comorbidades. Esse paciente é hipertenso, é diabético, é obeso, usa um antiagregante, já tem cirurgia cardíaca, tem problema cardíaco, tem problema hematológico, isso também vão aumentar o risco do seu procedimento cirúrgico. Então vamos lá. O tamanho do tumor, essa relação dele com o nervo também é relevante, a idade do paciente, a comorbidade do paciente, né? O risco que a gente sempre fica preocupado de fístula, pela técnica, por uma série de fatores, são as coisas mais relevantes que a gente fica muito preocupado na cirurgia do neurinoma. E claro, se ele comprime o tronco cerebral, porque quando isso acontece a compressão, a gente vai descomprimir, óbvio que tem um risco muito maior de ter uma manipulação de tronco e ele ter alguma consequência com isso. Lembrando, isso não é assustar para vocês, isso é uma minoria dos casos que tem alguma complicação mais relevante, né? Mas elas podem acontecer e é importante você saber. Espero ter ajudado.